Ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão imediata do repasse de emendas para 9 municípios que foram alvo da auditoria da CGU, a Controladoria Geral da União, pela existência de indícios de irregularidades ou crimes. Agora sim que o Dino vai ser chamado de apelidos nada gentis. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão, no Meteoro. Eu acho que eu já vou colocar a opinião logo de cara. Dane-se a informação. Vamos logo para a opinião. Eu acho que o Dino está certíssimo. Pronto, agora vamos para a informação. Daí, Então, Sophie, eu também acho que o ministro Dino está certíssimo. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que essas emendas parlamentares nos últimos anos movimentaram bilhões de reais e de forma desordenada, sem a gente saber de fato com que fiscalização era tomada. Essas emendas, houve uma flexibilização muito grande com o Bolsonaro. A gente precisa falar quem foi que deixou a farra das emendas, ou também são chamadas de emendas PIX, né? Correr solto. E o Flávio Dino, nesse momento que ele se debruça sobre essas emendas parlamentares, ele fala que há indícios de crimes impossíveis num montante aí que chegaria a cerca de 670 milhões de reais. É muito dinheiro, Sofia. E é muito dinheiro que é nosso dinheiro, é um dinheiro público. E a gente geralmente fala, não, mas o Brasil tem dinheiro, ele é mal aplicado, ele é mal investido. Aí vai lá um deputado, sugere um investimento de 2 milhões, sobre, vamos jogar um valor assim, para um hospital, e seria importante fazer alguma coisa com aquele hospital. E esse dinheiro, muitas vezes, não é destinado com esse montante para aquele local. Então, para o governo federal, né, o dinheiro foi enviado, mas para o público final, para a população no final, não é atendida porque esse valor não chega a essa galera. Eu lembro, Sofia, quando o pai do Arthur Lira faleceu, a gente chegou a fazer uma matéria aqui falando sobre o falecimento e, né, trazendo essa questão dos pêsames pelo falecimento, mas a gente lembrou de uma investigação que o UOL fez. E nessa investigação, uma jornalista foi até a cidade no interior do que o pai do Arthur Lira geria ali, era o prefeito, e mostrou que tinha emendas ali para fazer vários projetos que não saíram do papel e o dinheiro foi enviado, foi entregue. Então é sobre isso que o Dino, nesse momento, está falando, está fazendo, está mobilizando. Vou só repetir, de acordo com Flávio Dino, o valor de 670 milhões dessas emendas, que são chamadas de emendas PIX, teria ali indícios de crimes. Vou te pedir, Sofia, por gentileza, para trazer a matéria que fala sobre esses bloqueios, porque é algo escandaloso. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal suspenda o repasse de dinheiro de emendas parlamentares para 9 cidades, que, de acordo com a Controladoria Geral da União, não apresentaram informações sobre a aplicação dessa verba. A CGU apontou ainda problemas como indícios de superfaturamento e contratação de empresas sem comprovação de capacidade técnica. Exatamente. Então, esses indícios, o que é que eles apontam? De acordo com o Dino, existe de 2020 até 2024 esse tipo de modalidade, que é o repasse de dinheiro com pouca comprovação, que, mais uma vez, eu vou utilizar o nome emendas PIX, porque o que é isso? O parlamentar vai lá, aprova, o Estado, a União vai lá e paga o valor, o montante é enviado, e essa comprovação, depois de como esse valor vai ser utilizado, ela volta a ser encaminhada ali com o município. O Tribunal de Contas do município da União pode rejeitar isso? Pode, mas o dinheiro já foi destinado, então acaba que esse dinheiro se perde. O Rio de Janeiro seria o principal recebedor desse valor bloqueado pelo Flávio Dino, Sofia. Foi 50,7 milhões bloqueados para o Rio de Janeiro. Outro município é o São João de Meriti, também no Rio,
58,4 milhões seria destinado para este município que foi bloqueado. Carapicuíba, em São Paulo, 150,9 milhões, Sofia. Macapá, 128,9 milhões. Tem um município, inclusive, aqui da Bahia, que é Camaçari, que é um município que receberia 45 milhões. Outro município da Bahia é o Coração de Maria, que receberia um valor de 44,3 milhões. São Luís do Anauá, em Roraima, 89,4 milhões. Iracema, também em Roraima, 55,7 milhões. E Sena Madureira, no Acre, 46,7 milhões. Esses são os 9 municípios que teve esses valores bloqueados. Segundo a CGU, foram constatados indícios de superfaturamento, desvios de recursos, favorecimento de empresas e ausência de comprovação de compra de bens. Além disso, os municípios também não atenderam às exigências de transparência para a execução de emendas, como a publicação nos portais de transparência dos municípios e o uso de contas correntes específicas para essas transações que seriam feitas aí. Sofia, a gente está falando de valores milionários e a gente está falando de município que, segundo a CGU, não apresentou sequer o uso de contas específicas do município para recebimento do valor. Os municípios acima, nessa lista de 9 municípios, estão entre os municípios que mais receberam emendas individuais entre os anos de 2020 e 2024. O único que não recebeu apontamentos da CGU foi São Paulo. Ao todo, esses 10 municípios receberam 724 milhões nessa modalidade ali de emendas de transferência nesses 5 anos. 724 milhões. O valor repassado à capital paulista foi de 54,8 milhões e, nesse caso, não consta nenhuma irregularidade para a capital de São Paulo. Então, ela foi uma das únicas entre as 10 que mais receberam emendas que não teve a conta bloqueada, que não teve o repasse bloqueado. É no mínimo estranho, né, Sofia? No mínimo estranho. Então, o que a gente espera é que essa fiscalização da CGU continue e que mais ministros, como o Flávio Dino, que vem se debruçando ali em relação às emendas, continue com um trabalho que é um trabalho de fato árduo e é um trabalho também político. Porque nesse momento, Sofia, a gente já estava olhando nas redes sociais alguns deputados apontando que o STF é um ditador, que os ministros são burgueses e não querem o bem da população. E a gente vai ouvir muito esse discurso vindo por aí. Você sabe por que esse hospital aqui não terminou a construção? Porque o Flávio Dino bloqueou o dinheiro, sem saber que existem critérios mínimos, como, Sofia, abrir uma conta corrente específica ou uma conta do município para receber um valor que é um montante milionário, para ter um certo controle ali, né, da controladoria, para os repasses para outras empresas. Coisas mínimas que alguns municípios, de acordo com a CGU, não vêm cumprindo. É um absurdo, né? Eu fico indignada com isso, porque, mais uma vez, a gente sempre fala que o Brasil tem dinheiro, e muitas vezes esse dinheiro ele não é empregado como deveria ser. O próprio Lula, em campanha, eu lembro na segunda candidatura do presidente Lula, quando ele falava que a cada R$ 10 enviado para o SUS, 2 ou 3 chegava no seu destino final. E é importante que a gente entenda que o restante fica no processo e que esse gargalo tem que ser fechado, porque a gente precisa que os mecanismos de seguridade social, de justiça social, de políticas públicas funcionem de forma correta, mas nunca vai funcionar se a gente não tiver o combate à corrupção. E isso é o combate à corrupção. O resto que eles chamam de ditadura é nada mais, nada menos do que a justiça, viu, Sofia? Pois é, Dai. Cara, essas emendas eu diria que elas são um dos grandes problemas que nós temos hoje. Porque na prática, eu vejo esse problema aí como um problema de gestão, sim, no sentido de que é muito dinheiro indo pelo ralo, mas eu acho que o problema vai além disso.
É um problema que coloca em xeque a nossa própria democracia, até nos moldes dessa democracia capitalista, liberal, burguesa que a gente tem. Até para esse modelo de democracia, essas emendas são um grande problema, porque esses deputados eles podem pegar, direcionar esse dinheiro para onde eles quiserem, sem prestar contas a ninguém. O governo tem que mandar, por isso muitas vezes chamadas emendas impositivas, né? E daí eles pegam, mandam para os respectivos currais eleitorais e com isso eles acabam, mesmo que não diretamente, indiretamente comprando os votos que eles precisam para se reeleger e para reeleger os seus. E daí você vê como depois dessas emendas a taxa de reeleição disparou. Disparou no país inteiro. Por quê? Porque quem entra tem acesso a essas emendas, tendo acesso a essas emendas, manda para os seus currais eleitorais, com isso se reelege e consegue mais emendas, manda para os seus currais eleitorais, se reelege e acabou, sabe? Não adianta vir com um papinho de ai meu Deus, as pessoas precisam aprender a votar. Não, gente, os próprios sistemas já foi pro espaço, sabe? Quando você tem esse tipo de emenda funcionando. E daí, gente, esquece. O Centrão vai continuar dominando a nossa política até não poder mais. Então, conseguir segurar essas emendas é uma questão existencial para a democracia brasileira. Além de ser um grande ralo de dinheiro público, né? E daí você começa a pensar, nossa, por que esse pessoal tá tão interessado? O Centrão tá aí começando a colar com o Bolsonaro de volta e quer a lei da anistia, etc, etc. Pois é, gente. Eu não estou me referindo a nenhum político em particular, ouviu aí advogados dos nossos deputados. Mas isso aí é basicamente os ladrões se juntando aos golpistas para garantir que vão poder continuar roubando. Porque o Bolsonaro entregou a chave do cofre na mão da Câmara dos Deputados. O Lula e o Flávio Dino estão tentando tirar essa chave. Eles não têm problema nenhum em apoiar um golpista se for para garantir que eles vão continuar com essa chave na mãozinha deles. É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.